Eu sou graduada em Medicina Veterinária, faço mestrado em Direito Animal e sou como vocês, não sei se todos aqui são graduandos em Direito, sou graduada em Direito, então, lá em Porto Alegre, na Faculdade Estácio. E eu vou apresentar para vocês, então, uma das minhas pesquisas que foram desenvolvidas, foi desenvolvida esse ano. Ano passado eu desenvolvi uma pesquisa que tratava de maus tratos aos animais e essa, digamos que é um recorte mais aprofundado de uma dos maus tratos dos animais, que é o abandono, certo? Eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou apresentar essa pesquisa bem, assim, com mais dados, né? Agora eu e a professora Nina estivemos lá para uma pessoa no Congresso de Direitos dos Animais, eu tive que falar em 8 minutos, não deu para mostrar muito bem, né? Mas foi uma pesquisa também bem extensa, que eu vou mostrar para vocês gráficos, né? A questão do abandono, o perfil do abandonador, enfim. Então, vamos começar. Então, o que eu pesquisei, o que eu procurei, qual foi o tema da pesquisa? O abandono animal, então, sob a perspectiva da criminologia. Eu sempre trato das minhas pesquisas dentro do direito penal e principalmente dentro da criminologia, certo? Então, eu pesquisei o abandono animal sob essa perspectiva da criminologia. Quais foram os meus objetivos com isso? Abordar o abandono de animais, as causas e consequências, identificar os perfis dos animais abandonados e de quem os abandona, sob uma perspectiva criminológica e apontar possíveis soluções para o abandono dos animais. Não tinha até o momento uma pesquisa dentro da criminologia que tratasse especificamente do perfil do agressor, do abandonador de animais do Brasil. Assim como também não tinha uma pesquisa que tratasse criminologicamente de maus tratos, do perfil de maus tratos dos animais, que foi a minha pesquisa anterior. Então, eu estou tentando traçar esse perfil de quem abandona, de quem maltrata, o que a gente pode fazer em relação a isso também e por que as pessoas fazem o que elas fazem com os animais. Eu vou pedir licença que eu vou amarrar o cabelo para quem tiver. Você já pode ligar lá? Eu acho que não. Amarrar o cabelo já é melhor. Tá ali, ó. Então, gente, eu começando um pouquinho com alguns dados para vocês, tá? Número de animais abandonados. No mundo, nós temos 200 milhões de cães abandonados, certo? No mundo inteiro, imagina 200 milhões de animais no mundo abandonados. Só no Brasil, nós temos 30 milhões, então é uma parcela muito significativa desses animais que nós temos abandonados no mundo. Para citar Porto Alegre e região metropolitana, que foram os dados que eu consegui, aqui de Santa Maria a gente não tem, aqui dessa região a gente não tem dados assim divulgados. Então, em Porto Alegre e região metropolitana nós temos 500 mil animais abandonados entre cães e gatos. Então, vamos parar para pensar que é um bom número, é um número muito elevado de animais abandonados somente em Porto Alegre e região metropolitana. A gente não tem dados do Rio Grande do Sul, então vamos parar para pensar quantos animais abandonados a gente não deve ter no Rio Grande do Sul inteiro. Então, são muitos animais abandonados, é muito problemática essa questão do abandono. Então, gente, esses aqui são dados da Espanha, tá? Que nem eu falei, a gente não tem dados assim, de perfil dos animais abandonados, assim, nessas minúcias assim, bem específicos no Brasil. Então, são dados da Espanha de 2010, que foi uma organização de lá que coletou esses dados. E separou entre cães e gatos. Então, dentre os cães, 56,2% desses cães são machos. E gatos também, a maioria são machos, com 50,8%. Depois nós temos os cães SRD, cães e gatos SRD, que são os mais abandonados, com 81,6% de cães lá na Espanha. E gatos, 89,1% são SRD. A gente já pode ver, parar para pensar um pouquinho, que talvez aqui no Brasil nós temos uma porcentagem um pouco maior até de animais SRD, né? Normalmente nós temos muito mais, acredito que mais de 90% dos animais sem raça definida são os abandonados que a gente vê andando pelas ruas aqui no Brasil. Mas os dados da Espanha, então, são esses. Cães, 43,6% são porte médio, 29,3% de porte grande. Lá na Espanha, o que a gente pode ver, o que nem a gente vê aqui, o que nós vemos aqui com as pessoas de ONGs, as pessoas que promovem campanhas de adoção, a maioria tem porte P, né? Ninguém com porte grande, a não ser que seja para ficar no pátio, a maioria pede animais pequenininhos para terem em apartamento, enfim, e os grandes e os médios sempre acabam sobrando. Então é a mesma coisa que aconteceu aqui na Espanha. Então a maioria deles são porte médio junto com porte grande. Em relação a gatos, enfim, a maioria do mesmo tamanho, então eles não têm essa questão de dados de tamanho de gatos na Espanha. Então, os cães, o perfil dos animais abandonados, 20,4% têm doenças lá na Espanha e 13,1% são feridos.
E em relação a dados, nós temos 25,3% com doença e 15% feridos. Eu achei, assim, não sei se vocês vão concordar comigo, fazendo uma análise disso, é uma porcentagem muito pequena de cães e gatos que têm doença e feridos que são abandonados. Né? A minha pesquisa depois vai mostrar que essa realidade é um pouquinho, vamos dizer, bem diferente aqui no Brasil. Tá? Então, mas 20,4% com doenças e 13,1% feridos e mais ou menos a mesma proporção de gatos é bem baixo, né, do que eles acharam. Então, a gente pode já ver alguns contrastes que nós temos entre a Espanha e aqui o Brasil. De novo, aqui nós temos uma pesquisa de causas do abandono, agora brasileira, tá? Os eles fizeram essa pesquisa, uma em 2013 e outra em 2017, e que eles chegaram à conclusão que as causas do abandono, primeiro, problemas comportamentais dos animais, animais que roem coisas, animais que latem, animais que uivam, animais que têm uns comportamentos que o tutor, o proprietário, enfim, não deseja. Então, a primeira causa de abandono são os problemas comportamentais dos animais. Depois nós temos falta de espaço na residência. Então, é aquilo, pega um filhotinho pequenininho, pensa que vai ficar pequenininho, né? O animal acaba crescendo e eles alegam falta de espaço na residência. A gente sabe que às vezes não é assim, né? A gente pode ter, às vezes, um animal grande dentro da residência, mas a alegação, nesse caso da causa do abandono, foi falta de espaço. Terceiro, estilo de vida dos tutores. Tutores que viajam muito, que às vezes o gato é ok, tranquilo, ficar em casa, mas os cães, enfim, eles acabam abandonando esses animais pelo estilo de vida. Só dando um exemplo para vocês de viagem, enfim. Falta de informação sobre as responsabilidades e custos de ter um animal, isso é uma das coisas que acontece muito. Né? As pessoas pegam um animalzinho pensando que não tem que dar vacina, que não tem que dar vermífugo, que não tem que cuidar, que não tem que dar uma ração de boa qualidade, e eles acabam se deparando com a realidade que é diferente, então acabam abandonando o animal, ou seja, as pessoas pegam os animais por impulso, acabam não fazendo o que eles têm que fazer, os cuidados que tem que ter com o animal, e acabam descartando e abandonando. Nascimento de uma criança na família, né? Vamos citar o pobre do gato no toxoplasmose, né? Que é sempre a mesma história. As pessoas acham que quando elas engravidam, elas têm que doar o gato, porque elas vão acabar pagando, porque todo gato, segundo algumas pessoas, tem toxoplasmose, né? São portadores da toxoplasmose, e de acordo com essas pessoas, então, eles têm que doar o gato. Estou citando um exemplo clássico disso, do nascimento da criança, que é o gato, mas também ocorre com o cão. Né? Gente, toxoplasmose, não sei se todo mundo sabe do ciclo, né, da toxoplasmose, mas a pessoa só vai adquirir a toxoplasmose se colocar as mãos nas fezes de um gato infectado 2 dias, assim, digamos que ele elimina aquele chama de, não era ovo não, mas enfim, tem que pegar, colocar a mão nas fezes do gato, botar na boca e engolir. Então, assim, se a pessoa tem um mínimo de higiene para tirar as fezes do gato com uma pazinha ou com um saquinho, que seja, não tem como adquirir toxoplasmose. É mais fácil adquirir toxoplasmose via comer uma alface contaminada no mortinho do jardim, ou um mortinho de flor, do que pegar de um gato. Então, isso aqui falta muita falta de informação em relação a isso. E, infelizmente, eu vejo muitos médicos humanos disseminando esse tipo de informação, dizendo para as mulheres grávidas que elas têm que abandonar os gatos. A gente sabe que não é isso. Quando os médicos humanos não falam que cachorro também é portador de toxoplasmose, né? Então tem um grande problema nessa questão da zoonose também na medicina humana. Viagem, né? O que a gente percebe aqui no Rio Grande do Sul, né? Na questão do verão, agora que estamos chegando no verão, chegando em dezembro, enfim. As pessoas não levam os animais junto com elas para a praia, abandonam, tipo, na freeway, abandonam no meio da estrada. Pior ainda, não sei nem o que é pior, na verdade, né? Deixa o animal em casa sem comida e sem água. E, enfim, abandona o animal porque tem que viajar. Ah, depois eu pego outro, então, pra quê? É uma coisa descartável, é uma coisa. Então, depois a gente pega outro, não tem problema. Vamos abandonar o animal na estrada, vamos deixar o animal em casa sem comida, sem água. Se morrer, não tem problema, a gente pega outro. Então, é um problema essa questão de viagem que eu percebo principalmente aqui no estado. E o último, perda de interesse do animal. Pega o animal fofinho, filhotinho, bonitinho, aquela coisinha meiguinha. Né? Ah, que fofinha, acaba crescendo, acaba perdendo interesse no animal, acaba achando que o animal ficou grande, que o animal ficou feio, enfim, acaba perdendo o interesse. Então, esses 2 autores listaram essas causas do abandono, certo? Depois eu vou mostrar o que a minha pesquisa disse. Gente, o perfil do abandonador, quem viu a minha outra pesquisa antes sabe, é exatamente o mesmo perfil que eu encontrei também, que eu vou falar pra vocês. Aqui também foi uma pesquisa nos Estados Unidos, certo? Então, eu estou comparando tudo que a bibliografia diz, as referências das pesquisas dizem, e depois eu vou falar o que a minha pesquisa achou.
Então, pesquisa nos Estados Unidos diz que os homens são a maioria que abandonam os animais, não são as mulheres, são os homens, assim como todo tipo de violência, assim como os maus tratos em geral. Os homens, aqui falando de um gênero binário, tá? Gênero masculino e gênero feminino. Idade média 38,3 anos, ou seja, fase adulta, tá exatamente no meio da fase adulta. Adotou um animal pela primeira vez, esse dado é bem interessante. Ou seja, quem adotou um animal pela primeira vez que abandona mais, ou seja, de certo teve uma surpresa, não esperava que tinha que tomar certos cuidados, enfim, não estava acostumado a lidar com o animal, enfim. E por último, adotar animal adotado para uma criança. Gente, a gente passou do Dia das Crianças agora, né? Eu presenciei num círculo, enfim, de umas pessoas que eu conheço, uma pessoa que comprou um pug para uma criança, para o filho dela, por 30 dias, um pug, de um canil de fundo de quintal, assim, sabe? Eu, meu Deus, eu tenho que falar com essa criatura, assim, sabe? Não se dá um presente de um animal para uma criança, isso tem que ser muito bem conversado, tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito bem visto se a família vai assumir o animal, não simplesmente atirar, né, o animal para a criança, porque uma criança não vai ter responsabilidade sobre esse animal. Né? Então tem que ensinar a responsabilidade, porque a gente não pode pegar e simplesmente dar um presente com um lacinho na cabeça para uma criança, que aconteceu com esse aí, que aí juntou a festa de aniversário da criança com o dia das crianças, chegou a pessoa, esse casal, com um pug de 30 dias no meio de uma festa, com um monte de criança, com um top, um laço, não sei o que, passando de mão em mão sem ter vacina, sem ter isso, sem ter aquilo. Eu já meio que falei que o destino do animal, se eles não vacinarem, pelo que eu vi, a vacinação não for correta, vai ser, infelizmente, ele não vai sobreviver por muito tempo, ainda mais sendo um canil de fundo de quintal, que a gente chama esses canis, né, que a gente sabe que tem esses cruzamentos de pai com mãe, né? Enfim, irmãos e tal, acaba tendo doenças genéticas, acaba não vacinando, não refugando, enfim, acaba tendo um fim cruel. Então é só um exemplo dessa questão do animal adotado por uma criança, a gente não pode dar presente ao animal, o animal não é brinquedo, né. Mas temos esses casos tristes. Então, falando um pouquinho então da minha pesquisa, agora que eu dei um referencial teórico para vocês, para a gente se embasar. O que foi feito então, material e método da pesquisa? Minha primeira pesquisa foi para médicos veterinários, a minha segunda pesquisa também. Questionários foram enviados a médicos veterinários com 13 questões, 12 questões fechadas, uma questão aberta. Na minha primeira pesquisa eram sobre médicos veterinários, agora nós temos também ONGs e protetores de animais que eu quis incluir nessa pesquisa. Por quê? Para a gente ter um rol maior das causas, descobrir melhor as perfis e quem melhor para saber que questão de abandono de animais do que as ONGs e os protetores, né? Então, o questionário das ONGs e protetores tinha 11 questões, o questionário dos médicos veterinários tinha 13. Eles ficaram disponíveis, então, durante os meses de março a maio desse ano, de 2018. A área de abrangência foi o Rio Grande do Sul inteiro. Eu mandei e-mail para todos os médicos veterinários do Rio Grande do Sul, que está em torno de 14 mil, 15 mil médicos veterinários. ONGs e protetores a gente não tem uma lista, né? Então, o que eu conseguia encontrar, contatar, eu enviava. A ferramenta foi através do Google Forms, que é sigiloso, mandava um link, a pessoa que só clica no link responde. Eu não tenho como saber quem respondeu, enfim, é tudo silencioso, sigiloso, para as pessoas também ficarem mais à vontade para falar o que elas têm para falar. Retorno, então, de 353 médicos veterinários e 27 ONGs e protetores, o que dá também um bom resultado fidedigno, assim, 95% mais ou menos de fidedignidade. E nós fizemos, então, eu fiz a análise da tabulação, como sempre eu faço, através de gráficos e tabelas, e eu vou mostrar alguns para vocês, os resultados mais relevantes. Então, análise dos resultados. Aqui um pouco detalhe, como mais ou menos mostrar sempre os médicos veterinários de um lado e as ONGs protetores de outros, tá? Tempo de atuação, há quanto tempo o médico veterinário trabalha, para a gente ter uma ideia, né? E há quanto tempo as ONGs e protetores estão na ativa. Então, ali com 40,9%, os veterinários que mais responderam foram os que trabalham há mais de 10 anos na área. E aqui, em relação às ONGs e protetores, de 5 a 10 anos, com 59,3%. Aqui só para começar essa gráfica, essa tabulação. Área de atuação do entrevistado. A zona urbana, ó, médico veterinário 50%, apesar de eu ter enviado o questionário para todo o Rio Grande do Sul, os médicos veterinários da zona urbana foram os que mais responderam. E
ONGs protetores também, que trabalham na zona urbana, com 66,7%. Terceiro, atendimento a casos de abandono dos médicos veterinários. Primeiro eu perguntava se tinham atendido a casos de abandono. Em segundo lugar, se caso positivo, quantos? Aproximadamente, porque às vezes a gente não tem como saber. Então, médicos veterinários, de todos aqueles que responderam, 73,8% disseram que sim, que atenderam a casos de abandono durante a vida profissional deles. Então, se atenderam, quantos atenderam? Então, aqui com 32,7%, foi a maioria que disseram que atenderam de 11 a 50 casos, o que é bastante, né, durante a vida profissional deles. Depois nós temos as ONGs e protetores, atendimentos a casos de abandono. Gente, é ONG protetor, o que eles fazem? Majoritariamente é isso, né? Recolher os animais de rua, recolher os animais abandonados. Então, 81,5% atenderam mais de 100 casos de abandono. Né? Então, realmente é um número alto. Depois, então, aqui nós temos a classificação dos animais abandonados. Aqui eu fiz uma tabelinha, tá? Esse rol todo é exemplificativo. Tá? Eu coloquei aqueles animais que a gente tem mais, enfim, a gente vê mais na questão doméstica, mas se eles tivessem visto algum outro, eles poderiam marcar também. Então, o que eles disseram que mais viram? Os médicos veterinários, os médicos protetores, mais cães abandonados do que gatos. Em segundo lugar, então, os gatos, até cavalo, né? O médico veterinário do cavalo abandonado, cavalo no meio de via. E também os médicos veterinários marcaram outros aqui, marcaram essa opção. Se eu não me engano, isso aqui foi hamster, um pouquinho da Índia. Até isso as pessoas abandonam, né? Enfim, é complicado. Então, assim, largamente, os cães foram os mais apontados, tá? Depois nós temos, então, as causas do abandono dos médicos veterinários. Mesma coisa, esse rol todo aqui foi eu que coloquei, eu que fiz o rol exemplificativo, tá de acordo com o que eu vi também na minha rotina de médico veterinário. Se eles vissem alguma outra coisa, eles poderiam marcar o outro e escrever, e eles poderiam marcar mais de uma opção também. Então, quais foram as causas do abandono aqui por ordem mais marcado? Primeiro, lá com 77,7%, o animal estava doente. Segundo, o animal era velho, e terceiro, o animal estava ferido. Mas todas as opções foram marcadas. O que nós temos mais de opção aqui? Prenhez, tá? Não castrem os animais. No fim, acaba abandonando os animais, as cadelas gatas grávidas. O animal apresentava comportamento indesejado, missão, enfim, morder, latir, vá, mudança de endereço. Eu vou mudar para um apartamento pequeno para ter como levar meu animal. Clássico também. Perda de interesse pelo animal, que eu nunca falei pra vocês. Eu vou adotar um cachorrinho fofinho e não sei o que, e no fim acaba perdendo interesse quando ele cresce, que também acontece bastante. O animal tinha uma deficiência, tá? No fim acabou descobrindo, ou acabou tendo uma deficiência no decorrer que ele estava com o animal, ficou cego, perdeu uma pata, enfim, qualquer tipo de deficiência. Dificuldades financeiras para manter o animal, de novo, não existe planejamento, né? As pessoas adotam os animais às vezes sem ter o mínimo de planejamento, sem pensar que eles precisam de ração, que eles precisam de vacina, enfim, precisam de tudo. O animal era de grande porte, lá com 23,7%. Mesma coisa, ele é um animal pequenininho, pega um filhotinho, pensa que vai ficar pequenininho, fica grande e acha que tem o direito de abandonar o animal. Período de férias, que nunca falei pra vocês, né? Começa o verão, acaba acontecendo. Eu, sinceramente, na pesquisa, sendo bem sincera, eu achei que esse período de férias ia estar lá, bem mais pra lá, achei que ia estar mais em cima desse gráfico. Mas, talvez seja a percepção dos médicos veterinários, eles não vejam muito isso. Talvez seja maior do que eles vejam, não sei. Minha opinião é que poderia, até achei que estaria mais alto, isso aqui pelo menos no Rio Grande do Sul. Nascimento de uma criança com 19,4%. Compra por impulso e posterior arrependimento, que acontece muito também, né? As pessoas querem um cachorro de raça, vão lá, gato vão lá, compram e depois se arrependem. Matriz descartada, criador os fundos de quintal, usam a matriz, depois quando ela não pode mais reproduzir, descartam. Né? Alergia ou problema de saúde do tutor ou do familiar, com 13,3%, e aqui alguns outros também foram marcados com 6,6%. Então tudo foi marcado, tudo foi... E mais coisas que não tinha que colocaram no outros ainda. Ou seja, se eu colocasse um rol maior ainda, eles iam com certeza marcar tudo e eles escrever mais coisas, porque a lista das coisas não termina, né? É impressionante.
Então, aqui fala um pouco das opções outros sobre as causas do abandono. Então, o que eles colocaram no outros ali que não estava? Primeiro, separação do casal e sequestro por vingança. Essa é uma outra palestra minha que eu falo muito sobre a violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra idosos e crianças e a retaliação que dá nos animais. Isso aqui é isso, sequestro por vingança é aquela que a gente chama de teoria do link, né? Quer maltratar a mulher, quer maltratar o filho, no caso, nesse caso é a mulher, provavelmente deve ter sido isso, né? E vai lá e o que ele faz? Vai atingir o que a pessoa gosta, que é o animal, né? A pessoa tem afeto com o animal. Não adaptação dos animais da casa, então, certo, enfim, adotou pensando que ia se adaptar com os animais que já tinha, acabou abandonando. Crias indesejadas que depois eram largadas nas estradas, tá? Infelizmente. O tutor se negou a pagar as despesas. Aí o que acontece? Às vezes os veterinários fazem isso. Tu não vai pagar as despesas, então eu vou ficar com o teu animal até tu pagar as despesas. Então esse veterinário ficou com o animal e, enfim, o tutor não voltou para pagar as despesas e o veterinário ficou. Às vezes a gente tem que fazer dessas assim. Ou às vezes também isso aqui pode ser até como é que eu posso dizer? Pode ser uma desculpa. Tá? Eu via que um animal era maltratado, que o animal era abandonado, e o tutor não pagou as despesas, e o veterinário às vezes usa desses artifícios então para dizer, quando tu não pagar as despesas eu vou te devolver. Mas, na verdade ele quer liberar aquele animal daquele sofrimento. O que acontece? Essas coisas acontecem dentro da medicina veterinária. Até falando disso aí, eu vou contar uma história para vocês. Aconteceu faz 3 semanas. Uma colega minha viu que o animal era maltratado, que ela trabalha num canil de uma cidade, colega minha veterinária, e chegou uma pessoa querendo eutanasiar esse animal. Era um shih tzu. Eu quero eutanasiar esse animal porque ele, olha o jeito que ele tá, chegou com o animal no saco. Um saco esses de rafia que tem, esses sacos de linha, enfim. Ele chegou literalmente como se fosse uma ração, como se fosse um negócio com o animal dentro do saco. Chegou para essa minha colega e falou isso, olha, eu quero que o animal seja eutanasiado, porque eu não quero. Óbvio que não falou eutanasiado, falou, quer que mate o animal, porque ele tá desse jeito. E o que o animal tinha? Mias e bicheira em volta dos olhos. Comendo todas em volta dos olhos desse shih tzu. E a minha colega falou, olha, isso aí não é motivo para ser eutanasiado, isso aí não vou fazer isso, porque é ponto que eu acredito, enfim. A colega se recusou. E ele então acho que tu não vai fazer isso, então tudo bem, dá pra tu fazer aí. Porque era um canil municipal, então, ou seja, não estava pagando nada, a gente queria simplesmente se livrar desse animal. Então ela foi, anestesiou o animal para limpar a miíase. O que a colega fez? Ela mentiu para os proprietários que o animal tinha morrido na anestesia para poder pegar o animal. É ético isso? Pode ser bem contestado, assim, se é ético ou não, dentro do código de ética dos médicos veterinários, pode ser bem contestado. Mas vocês acham, vocês vão negar que ela fez um bem para esse animal? Pegada assim. E depois você descobriu que o cara era um homicida, o cara tinha feito horrores, tinha uma ficha policial extensa. Como é que ela vai deixar esse animal com essa pessoa? E tem uma questão ética envolvida, essa pessoa podia ser punida por conselho, podia por várias coisas, mas não foi, o animal hoje está bem, assim, tá cego, ficou ceguinho, tá nos vídeos muito bem. Mas são essas coisas que às vezes a profissão meio que obriga a fazer, que a gente pode questionar, as coisas éticas, né? Então, continuando, só abrindo parênteses da minha historinha, continuando aqui a questão. Doença curável que o dono achava não ter cura, como sarna. Então, que late sem parar, o dono não percebeu que estava amarrado muito curto. Então, isso aqui, achava não ter cura como a sarna. Né? Às vezes eles sabem que tem cura, mas mesmo assim, eles querem, enfim, abandonar, não querem ficar com o animal. Proprietários mudaram de endereço e deixaram os animais. Clássico também, né? A gente vê isso. Deixa os animais para trás, aí os vizinhos se comovem, começa a dar ração, começa a dar água, enfim, alguém tem que ir atrás para resolver esse problema. Mais coisas. Novo membro familiar, gente, voltando à questão da criança, da mulher grávida, enfim. Para alugar nas casas no verão, as pessoas soltavam os bichos na rua, passavam o verão, em vez de colocar para dentro do pátio de novo, adotavam outro animal. Então aquilo, animais são coisas, animais são descartáveis, vou pegar outro, porque deixa isso aqui, depois eu pego outro. Sabe? É complicado. Então eu estava falando de médicos veterinários para vocês as causas, agora então falando um pouquinho do que as notas dos protetores apontaram. As 3 primeiras causas foram exatamente as mesmas, tá? A primeira, o animal estava doente lá com... Só que aqui, olha só, 95,7% deles disseram que o animal estava doente. O animal era velho e o animal estava ferido, tá?
Assim, aqui mudou um pouco a ordem, enfim, mas também todas as causas foram apontadas e ainda colocaram mais a opção outros ali, 4,3%. As opções aqui eram exatamente as mesmas. E a gente pode ver que as 3 primeiras opções vão ser o animal estava doente, o animal era velho, o animal estava ferido. O que a gente pode dizer que contrasta com aquela pesquisa lá da Espanha, né, que eu falei para vocês que eu achava muito baixo aquele nível, né, aquela porcentagem de animal doente e ferido. E olha só o que nós temos aqui, sempre doente, velho e ferido, lá em cima nas causas de abandono. Então, o que foram outros das causas do abandono aqui na questão das ONGs protetoras? Animais abandonados em rituais religiosos, gente, já me estressei tanto com essa parte de rituais religiosos, porque é bem complicado, a gente tem que lidar com esse tipo de coisa. Tem gente a favor, tem gente contra, é difícil. Mas eles viram também essa questão dos animais abandonados em rituais religiosos. Provavelmente aqui eles não haviam sido mortos, né? Eles usam, dependendo do ritual religioso, eles acabam abatendo o animal, não sei se eles libertam o animal depois, eu não entendo muito disso. Mas enfim, eles foram abandonados depois desses rituais religiosos. Não temos conhecimento certo da causa, mas pelo estado que o animal chega até nós, cremos que todos os fatores apontados são motivo, cada caso é um caso, ou seja, como eu falei para vocês, se eu colocasse mais exemplos ali, tinham dito tudo, né? Ninhadas indesejadas de novo, questão das ninhadas indesejadas aqui. A gente, uma questão, outros dos ONGs foram mais ou menos as mesmas, assim, que eles escreveram, que eu coloquei aqui, são as principais. Percentual dos entrevistados que conheciam o perfil do abandonador. Aqui é interessante, então, médicos veterinários que sabiam a idade 56%, sabiam o gênero 54%. Que é estranho, né? Que normalmente se tu sabe uma coisa, tu sabe outra, assim, mas... Enfim, talvez tenham sido enganado, enfim. ONGs e protetores que sabiam a idade 30 e sabiam o gênero 30. O que a gente pode tirar disso aqui? Quando as ONGs e protetores vão resgatar o animal abandonado, normalmente tiram da rua, né? Às vezes as pessoas vão até lá e abandonam para eles, dão para eles, ou eles sabem quem abandonou. Mas na maioria das vezes as ONGs e os protetores, eles retiram os animais da rua. Então, esse porcentagem baixo de conhecimento do perfil do abandonador pode explicar, né? Isso, porque eles normalmente não sabem quem é que abandonou, eles simplesmente vão lá e resgatam. E o porquê que eu acho que os médicos veterinários sabem mais que as ONGs protetores, assim, dizendo como vivência, eu como médico veterinário. Aconteceu já na minha rotina de uma pessoa chegar e abandonar na clínica. Simplesmente, ó, esse animal tá com cinomose, eu vou um animal em cima da mesa pra mim, eu não quero mais esse animal, só ir embora, tchau. Então, nesse sentido, o veterinário sabia mais ou menos a idade, né? A gente tem que saber mais ou menos isso. Outra coisa que acontece muito em clínica veterinária. Marca um banho tosa. Ah, vou marcar um banho tosa, vai lá, o cara vai lá, ou a mulher vai lá, enfim, tô falando do cara, que normalmente é mais homem do que mulher, como a gente vê. Vai lá, marca um banho tosa, dá o telefone errado, dá o endereço errado, dá a identidade errada, dá tudo errado. E depois as pessoas ficam ligando para buscar o animal, nunca buscam o animal. Acontece. Então, nesse caso, os médicos veterinários também sabem a idade, sabem o gênero. Outra coisa, por que os médicos veterinários podem saber mais isso? Estando banho tosa, mas pode ser consulta também, que as pessoas às vezes deixam o animal para fazer uma vacina, uma consulta, enfim. Outra coisa, hoje em dia tem, justamente por isso, muitas pessoas colocam câmeras dentro da pet shop. Tá falando de violência em geral também, mas também por isso as pessoas colocam câmeras na frente de pet shop, de clínica, câmera dentro de pet shop, de clínica. E o que normalmente acontece? Ou a pessoa larga o gato dentro de um saco na frente da clínica, ou o gato põe ninhadas, caixas com ninhadas de animais na frente da clínica. Enfim, amarra o bicho, sai correndo. Acontece. Então as pessoas acabam vendo, os colegas acabam vendo através das câmeras quem é que abandonou e tentam ir atrás. Isso também pode explicar por que a gente tem uma porcentagem maior lá do que aqui. Certo? Então, o que eles disseram em relação à idade, gente? Tanto os médicos veterinários quanto ONGs protetores, entre 20 e 40 anos foi o mais apontado. Sendo que as ONGs disseram que 100% deles tinham entre 20 e 40. Tá? E os médicos veterinários entre 20 e 40 e 69,3. O que isso corrobora? Corrobora mais ou menos aquela pesquisa que eu mostrei para vocês antes, que era 38, alguma coisa a idade. E também a pesquisa que eu fiz antes de maus tratos, que mostrou exatamente a mesma coisa, que era entre 20 e 40. A idade do agressor, que é a idade do abandonador ou também do agressor, é a mesma, certo? Então, sempre no início da vida adulta, até a meia-idade, seria a idade. Outra, gênero. De novo, né, gente? Gênero masculino, assim como todas as formas de violência.
68,3%, e aqui nós temos 75%, certo? Gênero masculino, tanto médicos veterinários quanto ombos e protetores. Então, outra coisa que eu fiz aqui, que eu tentei ver o que se faz com esses animais depois, que foi o destino deles. Médicos veterinários, então, primeiro a adoção, 86,2%, às vezes eles mesmos tentam passar isso, ou a clínica coloca para adoção para esse trabalho, enfim. Segundo, encaminhado para o lar temporário. Terceiro, morte devido a doenças, desnutrição, etc. Foram as três mais marcadas por eles. E aqui a mesma coisa, só que em vez de, aqui só muda, só inverte, tá? Permanece sob seus cuidados até hoje, né? Os protetores disseram com 44,4%. E aqui morte tem um pouco depois, mas adoção e caminhada para o lar temporário, os dois marcaram exatamente a mesma coisa, certo? Os dois primeiros destinos que foram. Então, os depoimentos, como eu falei para vocês, eram 13 questões, 12 fechadas e uma aberta. Então, o que os médicos veterinários falaram nesse fim do questionário? Alguns capítulos foram vários. Acredito que o abandono só irá diminuir com a educação das escolas, orientação e conscientização das crianças que o animal é um ser como qualquer outro. Sente fome, sofre e tem que ter a responsabilização pela vida toda dele. Teria que ter também uma lei que obrigasse a quem quer ter um cão ter que se cadastrar nos órgãos públicos e fazer a esterilização do mesmo. Alguém aqui não concorda com isso? Acho que todo mundo concorda, né? Acho que teria que ser mais ou menos por aí. E foi engraçado, outra vez que eu estava apresentando essa palestra, aí tinha era médico veterinário, e aí a pessoa levantou, fui eu que escrevi esse depoimento. Era sigiloso, não virou mais, mas enfim. Essa pessoa realmente ela é uma pessoa que os veterinários, uma veterinária que tem bastante consciência assim, das coisas. Enfim, foi engraçado. Assim. Segunda, o abandono de animais nem sempre é visto como um crime pela sociedade, uma vez que algumas pessoas tratam os animais como objetos passíveis de descarte, né? Como eu falei, abandono é um objeto passível de descarte. As pessoas adquirem animais de determinada raça sem saber nada sobre ela, apenas por acharem bonita, e depois não tem como lidar com as necessidades ou restrições da mesma. Ou pior, adotam o animal sem raça definida, tendo restrições em relação ao tamanho do provimento. É aquilo, né? O tamanho do animal sempre querem porte P, se vira porte G, eles perdem e abandonam. Animal de raça, eu quero ter um bulldog. Tá acontecendo isso no circo perto de mim. A pessoa foi lá e comprou 2 bulldogs, gastou 10 mil reais em 2 bulldogs. Sabe? Sendo que tem um monte de animais aí para adoção. Aí agora não pode mais ficar com os bulldogs, porque eles estão destruindo a casa, estão destruindo, enfim, horrores de coisa. Gente, o temperamento de um bulldog não é o temperamento de um apartamento. Um bulldog tem 30 quilos. Né? É complicado ter um bulldog no apartamento, a não ser que tu caminhe com ele várias vezes ao dia para gastar aquela energia. É complicado isso. Então agora estão querendo se desfazer dos bulldogs, porque eles estão comendo todo o apartamento, eles não têm tempo de passear com o bulldog, a necessidade energética que esse bulldog precisa, assim, né, tirar dele, né, sair aquela energia que ele tem acumulado. Então, gente, aí compra um animal porque é fofinho, porque é bonitinho, e no fim acaba não satisfazendo aquelas necessidades que aquele animal tem. Então, acontece. Depois, deve ser dito também que temos aqui exemplos de acumuladores, em que aplicamos recursos financeiros para a castração inicial só dos machos, mas foi ineficiente. Aí castramos só as fêmeas, mas como sempre a pessoa traz filhotes de fora, a própria população lá deposita a responsabilidade ludibriando com um saco de ração. A acumuladora acaba aceitando e quando vê está com 10, 20, 30 e 40 animais. Para estagnar a minha produção tem que esterilizar tudo, machos e fêmeas. Solução, rastrar, chipar, educar e por último multar. A faculdade de universidade está deslocada da realidade urbana. Achei bem interessante essa questão dos acumuladores. Assim, só abrindo uma coisa sobre os acumuladores. Os acumuladores eles não se desfazem desses animais, né? Eles podem estar com 200 animais, justamente no nome, né? Acumulador, eles não se desfazem normalmente. Né? Então eles ficam com esses animais para eles, né? Mas aqui é a pessoa que resolveu criticar os acumuladores com razão, né? E quando os vizinhos ou a comunidade sabe que tem um acumulador, esses vizinhos dessa comunidade acabam largando aqueles animais lá, justamente porque eles sabem que o acumulador não vai abandonar. O acumulador vai ficar com aqueles animais. Então isso é uma coisa que acaba acontecendo. Né? Então tem que tratar nesse caso tanto do acumulador, que ele tem uma psicopatia, que tem um problema realmente mental, já foi diagnosticado, estudo na literatura e tudo mais,
e aquelas pessoas ali fora que estão ao redor dele, que abandonam, né? Enfim, é complicado. Então, realmente, solução, castrar, chupar, educar e, por último, multar. Porque às vezes multar não adianta nada, e se a pessoa não tem dinheiro, não tem nem como pagar aquilo ali e vai ficar por aqui mesmo. A faculdade de universidade está deslocada da realidade agora. Principalmente a faculdade de veterinária está deslocada. Muito deslocada. Ainda hoje a sociedade vê o animal como coisa, algo que serve apenas para o benefício próprio, que quando começa a perder interesse ou causar algum prejuízo, perde o significado e importância de novo, qualquer coisa do animal como coisa. Mesmo com casos graves de abuso, ainda me parece que o pior caso é a venda de animais. É a partir da venda e compra de animais que as pessoas tratam os bichos como produto. Né? A gente botar o animal para venda, né? A gente coloca ser humano para venda, tá? Enfim, tem os seus problemas, mas a gente não coloca. Por que a gente coloca o animal para venda se o animal é suficiente também? As pessoas têm que parar com isso, né? De achar que a gente pode comprar e vender o animal como se fosse uma mercadoria. Continuando. A maior quantidade de abandonos que tomamos conhecimento é de ninhadas de cadelas com dono, pois foram encontradas em caixas ou sacolas na rua. Ou seja, né, o dono simplesmente se desfez da ninhada. Outros abandonos frequentes são de animais cujo tutor faleceu e a família não assume. Animais velhos ou doentes, animais adotados por impulso e depois descartados, adotam de conhecidos, cunhados, etc. Essa questão de animal que o tutor faleceu e a família não assume também é bem complicado. E aqui de novo, animais velhos e doentes. Mesma questão. Animais adotados por impulso, acha bonitinho, adota e depois não quer mais ficar com o animal. Educação e conscientização nas escolas é um dos caminhos para diminuir o abandono sistemático de animais. Castrações gratuitas fornecidas pela prefeitura para pessoas de baixa renda também é de fundamental importância. Regulamentação de criação e venda de animais seria a terceira ferramenta para mudar essa realidade. E o que é interessante nessa questão dessas comunidades de baixa renda que me colocaram aqui, o ideal seria levar o castramóvel ou parte dos veterinários, que nem tem aqueles ônibus que eles chamam de castramóvel, que tem veterinário móvel, para dentro da comunidade. Porque é muito difícil que aquela pessoa de dentro da comunidade vai sair de lá, vai, sei lá, de um lugar longe, pegar um táxi, enfim, não sei como levar aquele animal para outro lugar. Então é interessante inserir esse contexto de castração, de atendimento veterinário dentro da comunidade, para eles que se empolguem mais e levem o animal ali, sem precisar ter muito esforço. O que a gente pode fazer para combater, então? Primeiro, atendimento à comunidade de baixa renda, isso que eu falei para vocês. Tentar levar o atendimento veterinário lá para dentro, para microchipar, para castrar, enfim, para atender o animal, para que aquele animal não fique doente, velho e ferido, que nem vocês viram ali que foram as causas do abandono, que aquela pessoa então não abandone aquele animal. Tem esse projeto Adote um Cavalo, que eu cito, que é da Prefeitura de Porto Alegre, junto com o EPTC, que os carroceiros que não querem mais ficar com aqueles cavalos, ou que são apreendidos na rua, enfim, pela EPTC, eles são levados para um santuário, que eles chamam de cavalos, que a Prefeitura tem um convênio com o santuário, e depois a pessoa interessada pode adotar esse cavalo com um requisito básico de que ele não pode mais trabalhar. Então ele não pode mais puxar carroça, ele não pode mais fazer lida em campo, ele não pode mais fazer nada, ele tem que ser aposentado. Educação ambiental, gente, isso aí eu bato na tecla, depois eu vou mostrar para vocês um exemplo bem legal. Desde criança, entrou na escola, educação ambiental. Sempre, tá? Educação ambiental, não somente para o animal, assim, de guarda responsável, fazer esse tipo de campanha. Eventos de adoção e, gente, castração. Eu não coloquei microchipagem aqui, mas microchipagem também. Aqui microchipagem está uma coisa meio longe ainda da gente fazer aqui, infelizmente, né? Mas castração, assim, eu digo microchipagem no geral, no Brasil inteiro, né? Castração, gente, castração fundamental. Eu sei que tem gente dentro de direitos dos animais que critica essa questão da castração, mas aqui no Brasil, nossa realidade não tem como combater o abandono sem ser castração. Pode ser mutilação? Talvez seja, é uma questão ética, assim, até estava falando com a Bianca Pazini ontem isso aí, no curso que ela estava dando, que uma pessoa perguntou se a castração da mutilação, então a gente pode entrar muito nessa questão aí, mas não é uma desejada de filhotes descartados. Enfim, então essas seriam as medidas principais, obviamente. A gente tem outras. Exemplos, então, de boas práticas, para parar de falar só coisa ruim para vocês. Projeto comunitário Animais Abandonados de uma agência de publicidade, eles me autorizaram a botar isso aqui. A agência Exibe, que é uma agência de publicidade de Porto Alegre. O que eles fizeram? Do bolso do dono da agência, ele resolveu fazer essa campanha
nos ônibus de Alvorada. Eles começaram o teste com os ônibus de Alvorada. Entre uma campanha publicitária e outra, quando não tinha nada para colocar, ele resolveu tirar do bolso dele para fazer isso. Então, o que ele fez? Eu não lembro como é que se chama isso aqui que se coloca aqui, tá? Mas, enfim, atrás dos ônibus e dentro dos ônibus também tinha, atrás das cadeiras, das poltronas dos ônibus, eles também colocaram isso e também nos vidros, assim, colado. Então, com essas cinco frases aqui. Vai se mudar? Não me abandone. A situação está difícil? Não me abandone. Vai viajar nas férias? Não me abandone. Mamãe está grávida? Não me abandone. Fiz xixi na sala? Não me abandone. Então aqui a gente pode ver uma das principais causas de abandono que ele resolveu colocar. Fazer isso, fazer essa divulgação que eu achei bem interessante. E aqui embaixo tinha o disco de denúncia, que é o 181, que é o disco de denúncia geral, tá? Não é só pra isso, é o 181. Enfim, aqui está escrito: abandono de animais muito mais que um crime, um desrespeito à vida. Então eu achei bem interessante, onde eu estava dirigindo em Porto Alegre, eu vi, olha que legal, peguei e tirei uma foto. Entrei em contato com o publicitário, ele me explicou que ele é todo a favor dessa questão da causa animal, do meio ambiente, e resolveu fazer isso. Eu não vi mais isso aqui foi início do ano que eu parei pra ver. Eu não vi mais depois disso, né? Espero que tenha, porque o projeto dele era ali, ó, replicar em outras cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Eu não cheguei a ver mais, mas tomara que seja replicado. O ideal seria a gente ter se realmente causou algum efeito depois, né, uma pesquisa em relação a isso, mas é difícil. Segundo, que esse aqui também eu vi, a Prefeitura de Novo Hamburgo, em agosto de 2018 agora, colocaram 10 placas nessa estrada da integração Leopoldo Petri, que leva a um bairro rural que tem lá em Novo Hamburgo, o bairro de Longa Grande. O que eles viram? Eles viram que o trecho é um dos que mais registram ocorrências de abandono no município. Tem 36 mil animais abandonados no município, eles mesmos divulgaram esse número. Então o que eles fizeram? Eles botaram essas plaquinhas, 10 placas naquela rua. Abandonar animais é crime, denuncie, alguns telefones aqui embaixo, acho que acredito que seja da prefeitura mesmo. E eu achei interessante também que é mais uma iniciativa que eu achei interessante a iniciativa da prefeitura, né? Enfim, não sei se isso realmente adiantaria, se as pessoas realmente não iriam abandonar vendo aquilo, mas eu achei que foi uma boa prática a partir da prefeitura de Novo Hamburgo. Esse livrinho, não sei se todo mundo conhece, o Renato não veio aqui ainda, né, Ariel? O Renato Silva Cruz, né? Gente, vocês têm que ver quando ele vier, assim, venham. Não é porque ele foi meu professor, mas ele é muito bom. Ele teve a iniciativa de escrever esse livro, um livro infantil. O Renato é veterinário, ele é formado em Direito, também é advogado. Ele teve essa iniciativa de escrever esse livrinho que se chama Amigas para Sempre, Aventura da Cachorrinha Maripete. É um livro infantil, publicado pela editora da Ubra, que ele é professor da Ubra, e fala justamente sobre isso, posse responsável, guarda responsável para crianças. Tá? E é aquela coisa que eu bato sempre na tecla da educação, desde o desde o início. Quando ele fez esse livro, eu achei que maravilha, assim. E realmente o livro é muito legal, muito didático. Um colega dele que fez a ilustração, um amigo dele que fez a ilustração, eu achei bem interessante. Quem quiser depois adquirir, eu passo o contato dele, tá? É bem legal esse livrinho para crianças, assim. Até quando eu vim agora para Santa Maria, eu tenho uns sobrinhos do meu marido que moram aqui, trouxe um para cada um, crianças, assim, pelo amor de Deus, vamos disseminar isso, né? Que não ocorra mais abandono e maus tratos. Enfim. Assim, falando dessa iniciativa, para mim, gente, um modelo de iniciativa em relação a maus tratos, em relação à guarda responsável, em relação a tudo que tem a ver com os animais, para mim o modelo é a Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro. Assim, quando eu puder, eu quero visitar, porque eu conheço a pessoa que teve essa iniciativa, que é o Marcelo. O Marcelo é o secretário do Meio Ambiente de Niterói. Ele é biólogo, a esposa dele é veterinária e advogada. E eles implementaram toda essa cartilha de proteção animal no município. É uma cartilha voltada mais para crianças, com atividades lúdicas para colorir, labirinto, e explicando a questão dos maus tratos. E aqui ele fala abandonar animais é crime, todo um textinho de várias figurinhas aqui. Então eu achei bem interessante. E eles fazem campanhas de castração, eles fazem campanha de vacinação, eles têm um centro de atendimento veterinário. Então, para mim, assim, é muito legal porque a prefeitura de lá bancou tudo, é a prefeitura que faz tudo. E eles são pessoas muito engajadas, o Marcelo e a esposa dele. Então, gente, essa aqui para mim é um modelo que nós temos no Brasil, assim, questão de prefeituras, o que a prefeitura pode fazer é isso aqui. Então, eles têm, falando especificamente de abandono, toda essa partezinha aqui que fala do abandono aqui para as crianças.
Então é bem legal, bem interessante. Então, gente, para concluir, o que o resultado da pesquisa apontou como principais causas? Estava doente, idade avançada, estava ferido, apresentava comportamento indesejado, prenhez, deficiência, perda de interesse, porte do animal e mudança de interesse dos tutores foram as causas mais apontadas. Segunda, como consequências, o que pode ser indicado? Sequelas comportamentais na saúde do animal, apatia, inapetência, vômitos, doenças infecciosas, óbito, por exemplo. Atropelamento, né? Aí que coloca o animal na beira das estradas, enfim, são atropelados. O animal assustado e fora de seu habitat pode atacar as pessoas e causar acidentes. E por último, transmissão de zoonose. Tá? Então, só algumas coisas que podem ocorrer com isso do abandono animal. Perfil, gente, masculino entre 20 e 40 anos. Também o mesmo perfil. Isso era uma coisa que eu tinha dúvida antes de fazer essa pesquisa. Será que o perfil de quem abandona é o mesmo perfil de quem maltrata, faz os outros tipos de maus tratos? Ou será que o perfil é diferente? Eu não podia ser mulher que abandona mais? Será que não podia ser uma idade mais avançada, uma idade mais avançada? Mas não, tá? O perfil é exatamente o mesmo de quem comete maus tratos ou de outro tipo de violência. Gênero masculino, idade entre 20 e 40 anos. Depois, perfil do animal abandonado. Doente, velho, ferido, deficiente, com comportamento indesejado, de grande porte, cadelas prenhes. Então eu coloquei aqui embaixo que também se acrescenta pelos depoimentos do abandono de filhotes em ninhadas indesejadas, que a gente viu que vários depoimentos ali mostraram que as ninhadas indesejadas também seriam um perfil, né, os filhotes, no caso. Então, voltando às possíveis soluções: educação sobre posse responsável e respeito à vida, conscientização, campanhas educativas, atendimento à comunidade de baixa renda, castrações e eventos de adoção. E aqui também, como eu falei, eu colocaria microchipagem também, que eu acho que pode adiantar. Aqui um pouquinho das referências, não sei se vocês quiserem ver alguma coisa, eu acho que terminou. Falando do livro um pouquinho, não sei se todo mundo conhece o livro que o Gabriel também escreveu, né? Conhece, todos conhecem. Então a gente organizou esse livro. Eu tentei pegar vários autores de várias áreas diferentes. O Gabriel é filósofo, a gente tem engenheiro ambiental, a gente tem advogado, tem veterinário, enfim, pra gente não deixar isso numa discussão puramente jurídica, né? A gente ampliar o escopo para criminologia e outras coisas. Tá? Então foram 14 artigos com foco criminal. A gente já fez o lançamento da obra, hoje eu estou aqui mostrando um pouquinho para vocês. E é isso. Muito obrigada.